Assim diz a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Pai, em nome de Jesus, estamos diante do Senhor, e oro para que o Senhor nos dê graça para entender a Tua palavra nessa noite. De fato, Senhor Deus, precisamos, em nome de Jesus, que nossas mentes sejam abertas para que saibamos e compreendamos tudo o que o Senhor nos ensina. Pedimos perdão por negligenciar, contemplar e meditar na Tua palavra e na beleza de nosso Senhor. Pedimos que o Senhor, nessa noite, enquanto estudamos a palavra do Senhor, nos ensine e nos mostre a graça, a glória, a majestade de nosso Deus, de nosso Salvador, de nosso Redentor. E que nosso coração esteja sempre cheio de profunda admiração por Ele. Nós pedimos isso, esperamos no Senhor, pedimos a Tua graça em nome de Jesus. Amém. A.W. Tozer, ele tem uma frase que eu gosto muito e acredito que essa frase de fato é verdadeira, genuína. Ele diz que o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante no que diz respeito a nós mesmos, a nossa própria pessoa. Ou seja, quando pensamos em Deus, o que vem à nossa mente revela quem nós realmente somos. Tá? Revela exatamente isso. Por isso é tão importante que saibamos de fato, que tenhamos consciência, que aprendamos, que saibamos quem é o nosso Deus. Contudo, isso não é possível, queridos, a não ser que conheçamos seu Filho Jesus. É impossível conhecer a Deus sem Jesus. Não se pode conhecê-lo de outro modo. Eu e o Pai somos um, disse ele. Quem vê a mim vê o Pai, disse ele. Ninguém jamais viu a Deus de João aqui nesse prólogo maravilhoso, mas ele diz que o Filho unigênito de Deus, que está no seio do Pai, é quem nos revelou. Sem Cristo, ninguém pode conhecer o Deus verdadeiro. Não existe essa história de que assim como todos os rios correm em direção ao mar, todos os caminhos levam a Deus. Não, só há um caminho. E se as pessoas não caminham por esse trajeto extraordinário que é a pessoa de Jesus, nunca chegarão a Deus. Por isso é tão importante que a gente olhe para esse texto, esse prólogo maravilhoso aqui. A preocupação de João é nos falar sobre Jesus Cristo. O seu livro é um evangelho, é uma boa notícia, é uma proclamação das boas novas. E esse é o último evangelho escrito. A maioria dos apóstolos e primeiros discípulos já tinham morrido. Muitos dos ensinos falsos sobre a pessoa de Jesus Cristo já tinham surgido também. E agora João escreve e nos propõe uma série de evidências para provar que Jesus é Deus e que se nós cremos nele, então temos a vida eterna. Seu evangelho começa de uma forma diferente dos outros evangelhos. Marcos, por exemplo, começa com o precursor de Jesus, João Batista. Mateus traça a origem de Jesus até Abraão, o pai da nação judaica. Lucas vai até Adão. Mas João nos leva à eternidade. Antes da criação de tudo. Antes de tudo existir. No seio do Pai. Os outros evangelhos começam em Belém. João começa com o seio do Pai. Lucas data a sua narrativa pelo imperador romano e sumo sacerdote. João data o seu no princípio.
Mateus e Lucas nos levam à infância, à manjedoura. Marcos aos profetas do Antigo Testamento. Mas João nos leva à névoa da eternidade, ao relacionamento eterno de Cristo com o seu Pai. E relaciona tudo isso a Deus, o seu eterno propósito e a vida inteira do universo. É tão importante olharmos para isso com o coração cheio de admiração por Jesus. Esse prólogo, essa introdução ao Evangelho, tem 18 versos. Vai até o verso 18. E nesses 18 versos, você tem 44 verbos. 44 verbos. Ou seja, o prólogo é primariamente um registro dos atos de Jesus, das ações do nosso Senhor. Mais do que um reflexo de sua natureza, é um ensino sobre o que ele fez e faz. João usa uma categoria especial aqui. Ele começa nos dizendo que Jesus é a palavra, que Jesus é o verbo, que Jesus é o logos de Deus. Esta palavra tinha um amplo uso no primeiro século. Por exemplo, é provável que aqui a palavra se refira ao Antigo Testamento e ao uso do termo palavra na religião judaica. A frase no princípio aqui de João nos lembra Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então demonstra aqui para nós o pano de fundo judaico aqui. No princípio é um atalho para Gênesis 1. E a palavra de Deus aparece em Gênesis 1. Porque Deus disse e tudo se fez. Haja luz e houve luz. Haja isso, faça isso. A palavra de Deus está lá. É o meio pelo qual Deus cumpre seus atos na criação. Deus disse e houve. Deus disse e aconteceu. A palavra de Deus é Deus mesmo em seu ato criador. E essa palavra de Deus é a ação poderosa de Deus na criação. Quando ele vai libertar o seu povo, ele usa a sua palavra. No julgamento, quando ele vai julgar os ímpios, é a sua palavra. É a palavra que dá entendimento aos profetas com respeito à mente de Deus. A palavra de Deus revela no Antigo Testamento a mente de Deus, os propósitos de Deus, o plano de Deus. A palavra, na sabedoria lá em Provérbios 8, personificada como aquela que esteve na criação. Então, provavelmente João está usando esse termo do Antigo Testamento, dizendo, sabe aquela palavra por meio do qual Deus faz todas as coisas? Ele é uma pessoa. Ele é um ser extraordinário. Ele é o próprio Deus. Agora, essa palavra, logos, também aparece na filosofia grega do primeiro século, ou na filosofia. E lá eles entendiam a palavra como o princípio moldador, ordenador e diretor do universo. O princípio por trás de tudo que existe. João usa esse termo para nos dizer que essa palavra é uma pessoa. A palavra de Deus é a autoexpressão de Deus na criação, na revelação, na salvação. Ele é o agente de Deus na criação e veio para salvar e transformar o seu povo por pura graça e misericórdia. É a palavra. É assim que João começa o seu evangelho. E esses versos, meus irmãos, esse verso fala exatamente da glória dessa palavra maravilhosa. Diz, por exemplo, no verso 14, que o verbo se fez carne. Ele é o primogênito do Pai, que nos revela o Pai. Isso está lá no verso 18. O que João está dizendo aqui é que este verbo é Jesus. A palavra é Jesus. Jesus é a palavra. E como palavra, nesses 5 versos, nós aprendemos que ele é Deus eterno e Criador de tudo que existe. Ele é o Deus eterno, versos 1 e 2. E ele é aquele que criou e dá vida a todas as pessoas. Vamos olhar essas duas coisas e contemplar a glória de nosso Senhor revelada nesse prólogo. Primeiro, Jesus é o Deus eterno, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Primeira coisa que João diz é que Jesus aqui compartilha a eternidade com Deus. Ele estava no princípio. Por definição, Deus não tem início. Nós podemos voltar o pensamento apenas até o momento da criação.
Apenas ao início, no início. E talvez registrar uma vaga noção da vida de Deus em si antes do tempo. Talvez quando a gente começa a pensar na ideia de Deus existindo sempre, eternamente, antes de tudo ser criado, nossa mente não consegue ainda captar isso. Porque na nossa mente tudo tem começo, meio e fim. Mas Deus não tem. O que João diz é que no ponto onde alcançamos os limites de toda a conceitualização humana, nós começamos a falar sobre Jesus Cristo. Ele compartilha a eternidade de Deus. Ele estava com Deus no princípio, verso 2. Ele estava com Deus no princípio. Embora ele tenha vivido dentro do tempo como um ser humano, ele não é limitado ao tempo. Ele é antes de toda existência. Nunca houve um instante em que ele não fosse, que ele não era. Se você perguntar, se você tiver que afirmar sobre a existência do nosso Senhor, como nós cantamos aqui, você só pode dizer, nunca houve um tempo em que ele não era. Ele sempre foi, sempre é e sempre será. Não importa quando tenha sido a origem de tudo. Não importa o que as pessoas pensem ou tentem descrever a origem das coisas. Nós cremos que Deus criou tudo. De acordo com João, Jesus estava presente como Senhor, presidindo cada momento e evento. Verso 3 ele diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, essa verdade tem implicações para a forma como nós entendemos a Deus. Jesus é a eterna palavra de Deus e qualquer um que vê Jesus vê o Pai. Deus é sempre semelhante a Jesus. Se você quiser conhecê-lo e se alguém quiser conhecer a Deus, tem que conhecer a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O significado desse texto é que quando lemos o Antigo Testamento, o Deus que fala, o Deus que entrou em aliança com o seu povo Israel, o Deus que inspirou e que moveu os profetas, não era ninguém outro do que o Deus conhecido por meio de Jesus Cristo. Não é possível conhecer a Deus sem Ele, nem mesmo no Antigo Testamento. E a mesma implicação para nós hoje. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 11 que ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ninguém pode conhecer a Deus sem Ele. Mas ele também está nos dizendo aqui que Jesus estava eternamente com Deus, verso 1. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Com aqui, essa expressão com, que está na nossa versão, o Verbo estava com Deus, é literalmente para com. E indica uma íntima relação de Deus com a sua palavra. Eles estão juntos em íntimo relacionamento. A palavra existindo de forma distinta de Deus. Veja só o que o texto diz. No princípio era o Verbo, e aí ele diz, o Verbo estava com Deus. Distinto. Existe o Verbo e existe Deus. Essa é uma afirmação incrível. A palavra, o Verbo está existindo em relacionamento com Deus. Ele é uma pessoa se relacionando com Deus lá na eternidade. Como um companheiro idêntico do próprio Deus. Esse é o sentido da palavra. Um companheiro que eternamente se relaciona com Deus por toda a eternidade. No princípio, o Verbo era, sempre foi, sempre existiu. E nesse princípio, quando tudo foi criado, o Verbo sempre estava com Deus em um relacionamento íntimo, constante, direto. Um companheirismo constante. E ele é idêntico ao próprio Deus. Jesus é um com Deus. Esse é o sentido do texto. E ele é Deus o Filho. Um em divindade com o Pai. Não há distinção entre Deus e a palavra. Ambos são iguais. Eles são Deus e, portanto, devem ser igualmente honrado, adorado e exaltado. Essa afirmação de João já é extraordinária por si só, meus irmãos. A Bíblia insiste no fato de que há apenas um Deus. Os judeus acreditavam na existência de apenas um único e verdadeiro Deus. Nós também cremos nisso.
o Deus que é o Criador, o Deus que é o sustentador. Mas aqui João diz que a palavra estava no princípio com Deus, ou seja, a palavra é tão eterna e autoexistente quanto Deus, e ele é um companheiro idêntico de Deus, ele estava com Deus desde o princípio, ele é o próprio Deus, porque o texto finaliza dizendo, e o verbo era Deus. Estava lá eternamente, em correta e contínua, constante relação com Deus, e ele mesmo é Deus. De algum modo aqui essa palavra é distinta de Deus, estava com Deus, mas é idêntica a Deus, o verbo era Deus. Esse verbo se torna um ser humano, o ser humano conhecido como Jesus. Ele tomou a nossa natureza, ele andou no nosso meio. Por isso os cristãos inventaram uma palavra para se referirem a esse Deus extraordinário. Esse Deus único, vivo e verdadeiro. Afirmamos que ele é triuno, trindade, um só Deus, três pessoas distintas, porque essa relação que existe entre o Pai e o Filho, esse laço de amor que existe, é a comunhão do Espírito. É por isso que quando eu, por exemplo, faço a bênção apostólica aqui, eu digo comunhão do Espírito. Primeiro porque é o que está na Bíblia, né? Mas tem alguns colegas que falam comunhão, consolação, conforto. Mas lá em 2 Coríntios, no final, o apóstolo está falando o seguinte: eu desejo a vocês que o amor, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão sejam com vocês nessa ordem. Que a graça, que é aquilo que te leva a experimentar o amor, e esse amor é experimentado constantemente pela comunhão que o Espírito cria entre você e Deus. É por isso que essa bênção é assim. Porque o Espírito estabelece essa relação maravilhosa de comunhão eterna. Os teólogos dizem exatamente isso. Eternamente o Pai e o Filho viviam em constante relacionamento de amor. E o laço de amor que os une é uma pessoa, uma terceira pessoa, o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo coloca você na igreja, insere você no corpo de Cristo, o que ele cria é a unidade do Espírito, para que você tenha comunhão com seus irmãos. Meus irmãos, que verdade extraordinária nós estamos aprendendo aqui. Quem é Jesus? O eterno Filho de Deus. Sempre existiu em íntima comunhão com Deus. O próprio Deus. E isso aqui destrói alguns erros terríveis acerca de Jesus. O primeiro é aquele que considera Jesus apenas um Deus menor. Há uma heresia antiga chamada arianismo. Ário era um bispo que se desviou da verdade e afirmava que Jesus Cristo não é Deus igual ao Pai, mas um Deus menor criado por Deus, para que por meio dele tudo fosse criado. Ele dizia, inclusive, exatamente isso, né? Ele não é eterno, a primeira criatura de Deus é Jesus. E você conhece muita gente que crê nisso, porque às vezes, aos domingos, eles vão bater na porta das pessoas para entregar uma revistinha chamada Sentinela. Sabe aquela revistinha Sentinela, Torre de Vigia? Aquilo ali, aquele grupo de pessoas, infelizmente, crê que Jesus não é Deus. E se eles creem nisso, não importa o que eles digam, não são cristãos. Porque se você não crê que Jesus é Deus, você está eternamente perdido. Jesus disse: se vocês não creem que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Essa heresia tem sido revitalizada nos últimos tempos por alguns pregadores. Há um pregador que há um pouco tempo atrás tinha um programa de TV em que ele fazia de tudo para provar que não existia a doutrina da Trindade. Um senhorzinho baixinho, gordinho de bigode. Eu nem lembro o nome dele. De um programa chamado Fé Perfeita, que é para mim uma heresia. E é uma contradição. O nome do programa é Fé Perfeita e ele está ensinando que não existe Trindade. Isso é a coisa mais imperfeita que existe em termos de teologia. Meus irmãos, você precisa crer que Jesus é o eterno Filho de Deus, porque essa é a verdade estonteante e grandiosa desse texto. Qualquer noção de Jesus que seja menor do que isso é falsa, é mentirosa, você não pode adotar ela.
Mas há mais aqui, quando você acredita que Ele é o eterno Deus, que existia em constante relacionamento, que no verso 14 diz, Ele se fez carne, você não pode fazer outra coisa a não ser reverenciá-lo e adorá-lo. Jesus é digno de toda a adoração e de toda a submissão minha e sua. Ele é o Deus que te criou, Ele é o Deus que estava no início da criação de tudo, e você deve render-se a Ele, adorá-lo, cultuá-lo, celebrá-lo, honrá-lo. Ele é digno de toda adoração, e você vê isso na sua Bíblia. Olha os evangelhos, lá está Jesus saindo daquela pregação do Sermão do Monte, e lá no capítulo 8 diz que um leproso chega após ele, prostra-se em terra e o adora, e diz, Senhor, se tu quiseres, podes curar-me, e ele diz, eu quero, e cura. Você sabe o que essa imagem, essa cena está dizendo? Jesus é Deus, e é por sua vontade que as pessoas são libertas das consequências de seu pecado, e a resposta apropriada a esse Deus é prostrar-se e adorá-lo. Leia a sua Bíblia e veja isso. Pessoas se prostram, demônios se prostram, o universo se prostra diante de Jesus Cristo. Olha o livro de Apocalipse, lá está o capítulo 4, o Senhor assentado no trono, um glorioso Deus todo-poderoso e majestoso. Há uma imagem incrível, pessoas adoram Deus como Criador, mas há um livro na mão daquele que está sentado, e ninguém pode abrir o livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. João começa a chorar no capítulo 5, porque não tem ninguém que é digno, e de repente um dos anciãos diz para João, não chore, não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e ele tem autoridade. E aí ele se volta para olhar o leão e não vê um leão, ele vê um cordeiro, ferido como tendo sido morto, mas vivo. Na verdade, um cordeiro que morreu e está vivo. E aí, então, esse cordeiro ferido pega das mãos daquele que está sentado no trono um livro, e vocês leem o capítulo 5 e o que acontece? João diz, então ouvi a voz de milhares de anjos, de milhares, que adoravam aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, dizendo, digno és. E aí então ele diz, e vi que toda criatura no céu, na terra e debaixo da terra, o universo inteiro se reúne para adorar o cordeiro e aquele que está sentado no trono. Esse é Jesus. Você não pode se aproximar dele crendo menos do que isso. O Deus Todo-Poderoso, digno de adoração. Que coisa maravilhosa. É por isso que é tão terrível esses falsos ensinos. É terrível, por exemplo, um ensino absurdo, ridículo, de que Deus não pode fazer nada aqui na terra se não for permitido pela nossa vontade. Quem é o Senhor do universo? Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei dos reis? Jesus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Por isso é tão ridículo o ensino que faz de Jesus um pequeno motoboy que vem satisfazer os nossos desejos de última hora. Queremos alguma coisa, damos uma ordem para Deus e Deus manda Jesus entregar para nós o que nós queremos. Ele não é assim. É ridículo o ensino que diz que se você quiser alguma coisa de Jesus, tem que pedir para a mãe dele, porque a mãe dele vai mandar e ele obedece. Jesus é um filhinho da mãe, que obedece à ordem da mãe, que está sempre apegado à barra da mãe. Esse ensino é falso, esse ensino é ridículo, inapropriado e desonroso ao Rei dos reis e ao Senhor dos senhores. Você e eu não podemos contemplar essa glória sem estarmos profundamente admirados com isso e ficarmos incrivelmente chateados com qualquer coisa que seja ensinada diferente disso. Quem é Jesus? Ele é a eterna palavra de Deus, que sempre esteve com o Pai e que é o próprio Deus. Mas em segundo lugar, Jesus não apenas é isso, ele é aquele que criou e dá vida, versos 3 a 5. Veja o texto. Ele diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece, meus irmãos. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Veja que no verso 3, João diz que esse verbo criou todas as coisas, por meio dele, tudo foram criadas. Veja a expressão, ele começa o verso 3 com essa expressão, todas as coisas. Pense em todas as coisas por um momento.
Tudo que vemos e tudo que não vemos. Tudo que existe no universo deve sua existência ao próprio Senhor. Porque no verso 4 diz que a vida estava nele. Todas as coisas, uma a uma, vieram a existir por meio deste Deus extraordinário e maravilhoso, por esta palavra divina. Do ponto de vista do passado, ele criou todas as coisas. O universo veio à existência por causa dele. Do ponto de vista do presente, nada do que existe sem ele, nada do que existe poderia ter sido feito, criado, mantido e sustentado. É isso que diz o verso 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada no universo veio à existência por sua própria vontade. Nada foi criado do nada, do acaso, por acidente ou coisas desse tipo. Não há essa coisa que surgiu por aí de vez em quando, ou que estava lá e nada existia, e de repente surgiu alguma coisa que deu origem a tudo. Não existe isso. O que João está dizendo é que tudo no universo, as coisas visíveis e as invisíveis, os seres mais extraordinários, até os minúsculos seres que nós não podemos ver, tudo deve sua existência ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao nosso Senhor Jesus. Tudo, absolutamente tudo. E não apenas deve a sua existência a Ele no sentido de terem sido criadas, mas devem a sua existência no sentido de serem mantidos vivos. Porque esse texto nos lembra muito o texto de Colossenses. Quando Paulo diz em Colossenses que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E que Ele sustenta todas as coisas. Nele tudo subsiste, diz a Escritura. Tudo. E lá em Colossenses 1, verso 16, 15 e 16, principalmente verso 16, subsistir significa tudo se mantém no lugar e continua a se mover apropriadamente nele. O ambiente onde todo o universo e a criação se mantém e se sustenta é Jesus Cristo. Nele tudo está no lugar. Ele é o centro da realidade de todo o universo. E ele nos dá vida. Olha o verso 4. A vida estava nele, e a vida era a luz do mundo. Ele tinha uma vida em si mesmo. Essa expressão assim, a vida estava nele. Nele, todo aquilo que a gente chama de vida estava. A vida do Filho de Deus é a luz do mundo. Nele a vida. Toda a existência, toda a energia e poder que produz vida, estava nele. E está nele. Ele tinha vida e deu a todos os seres humanos a existência. E a vida, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa é a luz deles. Antes de Jesus criar todas as coisas, havia trevas. E ele introduziu luz. Provavelmente João está aqui nos remetendo novamente a Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Lembra? A terra era sem forma e vazia. Havia trevas no abismo. E por meio da palavra tudo foi feito. Havia trevas do nada, antes de Jesus criar tudo. E depois da criação havia então luz e vida. Se lermos os versos 6 a 8, vejam o verso 6 a 8. Nós vemos que luz também tem o sentido de revelação, veja lá. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Aqui luz tem o sentido e o tom de revelação e verdade. Um aspecto moral também. Olha o capítulo 3, verso 19 a 21. 3, 19 a 21. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. A razão por que os homens rejeitam a Jesus, a
razão porque os homens rejeitam a Cristo, que é a luz do mundo, é porque eles amam as trevas, amam o pecado. As pessoas não desejam crer e confiar em Jesus porque o seu deleite, o seu prazer está no que é maligno, perverso e rebelde contra Deus. Então aqui nós temos o aspecto da moralidade também. Luz é revelação, Deus se torna conhecido. Luz também tem a ver com o aspecto moral, sobre santidade e comunhão com Deus. E a luz é a luz da revelação e da verdade. A luz resplandece nas trevas, da corrupção, da rebelião, e as trevas não prevalecem contra a luz. A luz é a revelação da parte de Deus, a verdade que traz revelação, que traz transformação e que vence as trevas do pecado, da corrupção e vence as trevas morais que nós encontramos no mundo. Esse é o sentido aqui desse texto. As trevas que marcam o mundo. Olhe para o seu mundo. Olhe para as pessoas ao redor. O verso 5 está dizendo que Jesus Cristo, a luz do mundo, entrou nas trevas do mal e da incredulidade, da perdição e da morte, e que essas trevas não prevaleceram contra Jesus. Essa faz uma tremenda diferença para nós que cremos em Jesus, meus irmãos. Olha o que diz João 12:46. João 12:46. Eu vim com a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ou seja, crentes passaram das trevas para a luz. Verso 36 do capítulo 12. Olha aí. E enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Veja o que ele está dizendo. Quando você crê em Jesus, não apenas você deixa as trevas e entra na luz, você de fato se une à família da luz, você se torna um filho da luz. Paulo disse em Efésios 5:8, antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então isso faz uma tremenda diferença para nós. A luz triunfa. As trevas não vencem. Se a luz não triunfa na vida de alguém, irmãos, as trevas vão prevalecer sobre elas. E é isso que o verso 5 deixa claro. A luz brilha nas trevas e as trevas não vencem. A luz irá triunfar. Isso significa que Jesus triunfará e todos aqueles que nele creem, os filhos da luz, triunfarão. Nós precisamos ouvir a história da igreja e ver que em todo o tempo é exatamente isso. E toda vez que damos as costas para Cristo, em nossas vidas, em nosso país, as trevas prevalecem. O pecado, a maldade, tudo mais prevalece. A mesma luz que trouxe vida à criação, traz vida eterna a este mundo, marcado por corrupção e por morte. Se você crê em Jesus, você foi tirado das trevas para a luz. Esse é o ponto do texto. Bem, que lições a gente pode então tirar aqui para nós nessa noite? Este texto resume e responde a algumas perguntas muito importantes para nós. Primeiro, de onde viemos? Qual é o nosso problema? E qual é a solução de Deus para isso? Primeiro, há um Deus infinito em poder. Há um Deus infinito em bondade, em santidade. Ele também é um Deus pessoal e amoroso. Um Deus que nos fala através da Bíblia. Ele fala através da criação. Ele fala nas nossas consciências. Ele fala na história. Mas ele fala salvadoramente apenas na Bíblia. Ninguém pode conhecer Deus de maneira salvadora sem a Bíblia, sem Jesus, que nos é revelado na Escritura. O mundo, portanto, não é um acidente.
O mundo não surgiu do acaso. O mundo não tem sua origem em uma explosão indefinida em algum tempo que ninguém sabe por quê. Nós não somos resultados de ações aleatórias. Nós somos resultados da criação de um Deus todo-poderoso e de um Deus amoroso, pessoal, santo, bondoso e todo-poderoso. Deus criou tudo, meus irmãos. Por quê? Há um só Deus. E dentro do ser de Deus existem 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são todos igualmente Deus e amam, adoram, servem e desfrutam uns dos outros desde toda a eternidade. Se Deus fosse um ser unipessoal, uma única pessoa, então ele não conheceria amor até criar as coisas. Aliás, tem gente que diz isso. Sabe por que Deus criou o homem? Porque Deus precisava de alguém com quem se relacionar. Olha que coisinha bonita. Não é bonitinho? Mas está errado. Deus não precisa de você. Deus não precisa dos anjos. Deus não precisa de nenhuma das suas criaturas para ser completo em si mesmo. Ele é um ser que tem tudo e que conhece o amor por toda a eternidade. Aliás, a Bíblia diz que Deus é amor. Mas como Deus é triuno, e portanto um Deus de amor, comunhão e comunidade, são marcas intrínsecas a esse Deus e ao coração de toda a realidade. Quando ele então cria o universo, cria a partir de si mesmo. Ele nos criou para alcançarmos a alegria de mútuo amor e de serviço, porque ele já tinha nele mesmo tudo isso. Ele nos criou para desfrutar de seu amor e de seu serviço. Ele nos criou para andarmos em comunhão uns com os outros e com ele. O Deus triuno ama e serve um ao outro. Deus todo triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são orientados ao outro. Ele nos criou para vivermos assim, para compartilharmos a alegria e o amor com Deus e o amor que Deus conhecia dentro de si. Ele criou um mundo bom, que ele cuidou, um mundo cheio de seres humanos que foram chamados para adorar, para conhecer e para servi-lo, e não para servir a si mesmo. Foi por isso que nós fomos criados. Deus nos criou, meus irmãos, para adorar e servi-lo e para amar as outras pessoas. Vivendo assim, nós seríamos completamente felizes e desfrutaríamos de um mundo perfeito. Aliás, a Bíblia não diz e não resume exatamente isso. Os 2 principais mandamentos são amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. E o outro igualmente é amar o próximo como a si mesmo. Nós existimos para amar a Deus e para amar as pessoas. Quando o pecado entra no mundo, nós nos rebelamos contra Deus e nós usamos as pessoas e facilmente nos intrigamos com elas. Nós nos rebelamos ao invés de vivermos para Deus e para o nosso próximo. Agora nós vivemos para nós mesmos. Nós vivemos centrados em nós mesmos. E isso é tão forte em nós que quando você pega o álbum da sua família, a primeira pessoa que você quer ver no álbum é você mesmo. Não é verdade? Álbum de formatura. Quem é a primeira pessoa que eu quero ver no meu álbum de formatura? O professor de biologia, é isso? Aquela amigazinha chata que você estava lá aguentando por 4 anos, é isso? Não. Nós somos tão autocentrados que quando nós brigamos uns com os outros, depois que paramos de brigar, na nossa mente nós vencemos a guerra. Nós somos tão autocentrados que nós nos ofendemos com os outros quando eles não fazem o que nós queremos. Quando as coisas não são do nosso jeito. A raiz de todo conflito é: a minha vontade não é feita. Por isso a correção é: seja feita sempre a vontade de Deus. Mas na mente do homem sempre é: a minha vontade não foi feita. Portanto eu fico ofendido e chateado. Não falo mais com aquele irmão. Não vou mais para a igreja. Minha esposa vai ver eu ficar dias sem falar com ela. Por quê?
Porque com a queda, nós ficamos autocentrados. Não é aquela famosa frase de meu pirão primeiro? Não é não? É. Tudo é comigo, eu. E isso é tão forte em algumas pessoas que quando nós conversamos com elas, elas só conseguem falar de si mesmas. Isso é até forte nos cristãos. Vejam as redes sociais. Nós conseguimos ser até piedosos em fazer autopromoção. Dou graças a Deus, porque neste fim de semana consegui pregar fielmente a palavra de Deus. É uma autopromoção de forma piedosa. Quero agradecer a Deus pelo incrível privilégio de receber dos meus queridos amigos lembranças autocentrado o tempo inteiro. Eu. Talvez por isso o Sermão do Monte diz assim: quando tua mão direita fizer uma coisa, que a esquerda não saiba. É por isso que o Sermão do Monte às vezes vai dizer, sabe, pessoas que oram em público para todo mundo ver o que elas estão fazendo, já receberam o galardão delas. Você vai no quarto secreto e ora a Deus e recebe a recompensa dele. Sabe, quando jejuar, não diga para todo mundo que você está jejuando não, para as pessoas acharem que você é um crente piedoso, não. Antes lava teu rosto, fica alegre para que ninguém desconfie que você está jejuando, porque quem faz isso já recebeu o galardão. Ou seja, toda vez que a gente vive uma vida autocentrada, focada em nós mesmos, nós desprezamos as recompensas de um relacionamento com Deus mais franco e sincero. Porque no universo criado por Deus, toda a glória só pertence a Deus. Nunca pode pertencer a nenhum ser humano. Nunca. Porque nossa relação com Deus foi quebrada, todas as outras relações com outros seres humanos e com nós mesmos e com o mundo criado foram rompidas também. O resultado é decadência psicológica, social e física. Você não explica o mundo de outra maneira, a não ser rebelação com Deus, contra Deus. Deus não é mais a nossa grande esperança, Deus não é mais o bem grandioso do ser humano, Deus não é mais o grande amor dos seres humanos. Nós tentamos manter o controle de nossas vidas para vivermos para outras coisas, para viver para dinheiro, para carreira, para família, para fama, para romance, para sexo, para poder, para conforto, para causas sociais, para política, para nós mesmos o tempo inteiro e para qualquer outra coisa. E isso é escravidão, isso não é liberdade. Quem vive assim está em trevas, escravizado, completamente destituído da vida. Todos vivem para algo, e se este algo não é Deus, então somos dirigidos para aquela coisa pela qual nós vivemos, e portanto é o nosso ídolo, e fazemos isso em rebelião contra Deus. Nós somos culpados diante de Deus ao não viver exclusivamente para Ele, porque nós somos feitos para Ele. Para Jesus, para o Rei dos Reis, para o Senhor, para Deus. E se você não vive para Ele, você não serve para nada. Não serve. É como comprar um ventilador, botar na sua sala, ligar e ele não ventilar. Leva lá na autorizada, não conserta, não consegue. Aí você vai fazer o que com o ventilador? Vai usar ele como ornamentação para a sala? Não, não serve. Aquela coisa, aquele trambolho no meio da sala que não funciona para nada. Se ele não funciona para o qual foi criado, ele tem que ser jogado fora. Não é assim que vocês fazem quando o ventilador não funciona? Tenta consertar, não tem jeito. Vocês guardam? Ah, que coisa bonitinha, eu vou guardar isso aqui. Não guarda. O homem foi criado para Deus. E se ele não existe para Deus, se ele não vive para Deus, não vive para a glória de Deus, ele não serve a não ser para ser lançado fora, naquele lugar onde há choro e ranger de dente. Esse é o nosso problema. Fomos criados por Deus, mas caídos não vivemos para Deus. Pois bem, Cristo é a palavra que nos dá vida. É isso que esse texto nos ensina. Ele se fez homem, Ele viveu uma vida perfeita por nós, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou por nós, Ele venceu por nós, Ele ascendeu aos céus e está sentado à direita de Deus por nós, Ele entregou-se e vive a interceder por nós, e Ele é quem nos liberta das trevas, da vida autocentrada, do foco em nós mesmos. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. Pois o amor de Cristo
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 14 e 15. O amor de Cristo nos constrange. A palavra constranger significa não dar outra alternativa. Ou seja, quanto mais você medita no amor de Jesus por você, você não tem outra alternativa. Ele diz, julgando nós isto, ele diz, esse amor só constrange você à medida em que você pondera sobre o assunto. Você começa a ponderar. Tá quente aqui na frente, viu, gente? Diz o texto, um morreu por todos. Veja o texto. Um morreu por todos. Logo todos morreram. Esse texto é usado por pessoas que dizem que Jesus morreu por cada ser humano da face da terra e não apenas pelos eleitos. Mas esse texto não ensina isso, porque olha o que ele diz assim. Um morreu por todos, e no grego está assim, logo esses todos, por quem ele morreu, também o quê? Morreram. E nós sabemos que nem todas as pessoas morreram em Cristo Jesus. Morreram para a velha vida, morreram para o pecado. Verso 15. E ele morreu por esses todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vocês veem por que Jesus Cristo veio ao mundo? Vocês veem qual é a solução de Deus para o nosso problema? Cristo veio ao mundo para morrer por nós, por nossos pecados. E um dos focos principais desse pecado é que antes nós vivíamos para nós mesmos. Vivíamos para nós mesmos. Agora, por causa do que Cristo fez por nós, nós devemos viver e vivemos apenas para Ele, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí o ventilador funcionou. O vento bom. Meu irmão em Cristo, o Verbo sempre existiu com Deus. O Verbo é o próprio Deus. Ele criou todas as coisas. Por meio dele tudo foi criado. Portanto, você existe para Ele. E você deve viver para Ele. Se você não tem vivido dessa forma, você precisa reavaliar sua vida. Inclusive ponderar sinceramente se você realmente crê em Jesus. Aqui é o lugar para a gente reavaliar isso. Porque quando estivermos diante do trono dele no dia do juízo, será tarde demais para descobrir que você está errado. Você pode, infelizmente, passar a vida inteira achando que crê, quando não crê de fato. E a sua vida mostra isso. Você pode até fazer coisas incríveis como cristão e não ser salvo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que me enviou. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. O que é que Jesus diz? Podem se afastar. Eu não conheço vocês. Só que antes de dizer não conheço vocês, ele diz assim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, eles expulsaram demônios, fizeram sinais e prodígios, profetizaram, vivendo em iniquidade. O estilo de vida deles sempre foi um sinal de que eles estavam perdidos e eles não perceberam. Se você não vive para Jesus, se você não centra a sua vida nele, é hora de avaliar isso, arrepender-se e confiar em Jesus Cristo. Se você tem tido lutas quanto a isso, ele é o único que traz vida. Creia nele, confie nele, dependa dele. Ele é o Rei da Glória, ele é o Senhor, ele é Deus. Mas também isso significa, meu irmão, que você deve viver para adorar Cristo. E ele deve ser o Senhor da sua existência. Por ele ser Deus, ele não apenas sustenta a sua vida, ele deve governá-la. É ele quem deve mandar na sua vida, não é o seu coração. Não é, é Deus. Aliás, essa palavra coração é interessante.
Um amigo de uma outra igreja me disse que em um dos aniversários da igreja dele chegou um pastor que estava pregando e que depois fez um treinamento com liderança e ele disse que é coaching. Essa coisa, esse modismo agora que os evangélicos também estão recebendo, coaching, né? E a mania que brasileiro tem de trazer nome americano, né? Vai abrir uma hamburgueria, bota o nome em inglês. Bota em português, essa é a nossa língua. É para isso que a gente estudou durante um bom tempo para aprender essa língua. Pois o coaching disse que ele tinha uns 5 passos para a pessoa ser bem-sucedida na vida. Isso numa igreja. E ele disse, o primeiro passo é, ouça o seu coração. Um pastor jamais, que conhece a Escritura, diria um absurdo desse. Enganou o seu coração mais do que todas as coisas. Não ouça ele. Ouça o Senhor em sua palavra. Não é o seu coração que deve ditar os caminhos, é Deus em sua palavra, é Jesus o Senhor. Ele é o seu Deus, portanto, viva segundo as estipulações e os mandamentos dele. Você deve adorá-lo, você deve submeter-se a ele, mas você deve também proclamá-lo e anunciá-lo. Aqueles que adoram a Deus não se contêm, eles têm que falar do seu Deus aonde eles vão. Precisam dizer isso porque suas almas estão tão profundamente cheias dele, que eles falam como diz o apóstolo Pedro lá em Atos, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos, é impossível para nós deixar de falar. Vocês podem nos prender, vocês podem nos matar, mas nós não vamos deixar de falar. Mas nós não falamos. Nós não dizemos nada sobre o nosso Deus. Nós ficamos calados. E isso é triste. Por quê? Porque o nosso coração não está cheio dele. A boca fala do que está cheio o seu coração. Então fale dele, diga, anuncie, proclame, diga para todo mundo. Ele é o Senhor, ele é Deus, ele é o Rei. Adore-o. Mas para você que vê essa noite aqui, deixa eu fazer um desafio a você. Se você ainda não crê em Jesus, hoje é a noite de você se arrepender. Sem Jesus você nunca vai conhecer a Deus. Sem Jesus você está nas trevas e a consequência é juízo, porque o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Ele está dizendo o seguinte: se você rejeita Cristo, você continua nas trevas e isso implica em juízo, julgamento e condenação. Quem crê em Jesus jamais perecerá, jamais será condenado, jamais sofrerá o juízo eterno. Se você se arrepender dos seus pecados hoje e confiar naquele que é o Deus eterno que se fez homem, morreu e ressuscitou para dar salvação a você, então você será salvo. Arrependa-se agora, creia nele, confie nele, entregue sua vida a Cristo. Faça isso em nome de Jesus. E faça isso agora. Faça isso hoje. Como diz o hino, eu não gosto muito desse hino, mas tem uma frase assim: amanhã pode ser muito tarde. É porque diz assim: hoje Cristo te quer libertar. Quando Cristo quer libertar alguém, ele liberta de fato. Mas hoje pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Depois de amanhã pode ser muito tarde. Se você deixar esse mundo em trevas, o que você receberá no mundo por vir é mais trevas ainda. Condenação, juízo, morte eterna. Arrependa-se agora e creia em Jesus. Faça isso. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus cheio de amor e bondade, quão maravilhoso é olharmos para a Tua Palavra e sermos profundamente impactados com a verdade de quem Teu Filho é. A coisa mais importante para nós é sabermos quem é Jesus e quem Tu és. Isso é possível em Cristo. Obrigado porque aprendemos que o nosso Senhor Jesus é Deus, que sempre existiu contigo, ó Pai. Ele se fez carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, a tua glória, na glória unigênita do Pai, do Filho, na glória do Filho unigênito, na beleza e perfeição de Jesus. Que os nossos corações sejam levados a ponderar sobre isso, a pensar e meditar nessas coisas e nos admirar da grandeza de nosso Senhor. Perdoa-nos, em nome de Jesus.
por sermos tão negligentes em meditar, pensar, adorar, cultuar, servir, obedecer a Ti, ó Pai, e ao Teu Filho Jesus. Mas Te louvamos pela grandeza da majestade, da glória de nosso Senhor, que veio ao mundo para nos salvar. Estávamos em trevas, agora estamos na luz. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos então nos aproximar